Olá, queridos, é com grande alegria que nos reunimos aqui para fazermos a leitura desta mensagem do livro Fonte Viva, trazido pelo Espírito Emmanuel, com tanto amor, com tanta responsabilidade, pelo médium Chico Xavier. Nos unimos nesse momento para agradecer a Deus a misericórdia infinita da reencarnação. Nesse momento em que buscamos o estudo, buscamos o Evangelho de Jesus sempre para nos pacificarmos, para nos consolarmos e esclarecermos sobre os nossos caminhos, sobre os nossos objetivos, sobre os nossos ideais. Que dessa maneira, então, juntos, possamos cada vez mais fortalecer-nos como um grupo que estuda e que se esforça para colocar em prática todos os ensinamentos que nos foi enviado do plano espiritual. Com a certeza do amparo espiritual, com a certeza do amor de Deus, hoje iremos fazer a leitura da mensagem de número 152, que tem como título Vem. E Emmanuel nos traz aqui o capítulo 22 do Apocalipse, no seu versículo 17. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões, os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem! Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem! Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançastes ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Que alerta, que chamamento. Chamamento espiritual, podemos assim dizer. Vem. Emmanuel já inicia aqui o texto nos lembrando que a Terra é uma grande escola das almas e que ali se educam. A gente vai para a escola para se educar alunos das mais diversas idades
espirituais, com os diferentes graus de evolução. Não podemos assim dizer? Então nós vamos lembrar como é que estamos na Terra. Somos espíritos heterogêneos, em diferentes graus evolutivos de adiantamento, graus de inferioridade diferentes. Então, possuímos essas diferenças apenas em graus de evolução. Mas a base, mas o cerne da questão é sempre o mesmo. Espíritos imortais. A gente precisa ter essa compreensão. A base é aluno, a base é aprendiz. Então a gente começa a compreender que nós nos encontramos muitas das vezes ou pouco em determinado lugar, em uma família, num local de trabalho, cada um no seu degrau evolutivo. Não tem a ver com idade física, idade relativa à maturidade moral, ao senso moral cada vez mais desperto e elaborado. Então ele vai falar aqui, olha: se te atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho, né? Porque vai ser natural. Não enxergues inimigo dos semelhantes de entendimento imperfeito. Então, aquele companheiro de entendimento imperfeito, o que ele está fazendo, na maioria das vezes, não é pessoal. A gente acha que é com a gente, mas não é pessoal, porque muitos deles não saíram nem do jardim da infância espiritual. Eles não compreendem, eles ainda vivem na ignorância, apesar de uma idade elevada, apesar de um currículo, né, de estudo bem preparado, mas isso nada tem a ver com senso moral. São questões da vida prática, não do espírito. Então a gente começa a fazer esse discernimento. Nem todos que estudam, que se tornam grandes doutores, têm desenvolvimento moral. Vão. Todos nós vamos ter. Nós temos duas asas trabalhando para o nosso voo pleno. A asa da intelectualidade e a asa da moral. Quantos conhecemos especialistas e mais especialistas ainda e que são capazes das atitudes ainda tão bárbaras? Ainda não conseguem sofrear os seus próprios instintos em detrimento até a sua própria inteligência, que já fora mais elaborada. Então a gente vai começando a fazer essa percepção de idade física, de idade espiritual. E a gente vai lembrar aqui, olha, muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual, né? A gente vai lembrar lá de Paulo, na primeira carta dos Coríntios, lá no capítulo 3, que ele diz assim, no versículo 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis. A criança, a gente dá comida quase liquefeita, né? Que fala assim, bem ralinha. Conforme ela vai constituindo a mastigação, lá os dentinhos, as comidas vão sendo pastosas até que ela pode ter comida sólida. Tudo passa pelo espírito de sequência, pelo espírito de continuidade. Então a gente observa, algumas dessas criaturas ainda se encontram no jardim da infância. Mas por que fulano não passa por isso? Porque não tem condições de passar por um tipo de prova um pouco mais extensa e intensa também. Não vai aguentar. Não é porque fulano está ali, não, porque está no jardim da infância. No jardim da infância, o que a gente faz? A gente brinca, a gente fica olhando ali borboletinha, o professor está falando, a gente está conversando com um coleguinha, se a gente não continuar assim pelo resto da vida, mas não tem a maturidade de acordar para o que realmente foi fazer ali.
Então é a hora de desenvolver a fala, as amizades, o convívio social, né? Os pequenos músculos, segurando lá as massinhas, aprendendo a fazer ponta, a fazer, enfim, pinça, de acordo com o processo lá. Somos esses espíritos muitas vezes. Conforme vamos ganhando maturidade, vai nos chegando experiências apropriadas. Então a gente não pode se queixar da nossa experiência. Então às vezes a gente pega lá um curso difícil e temos que entregar um trabalho. Ah, eu não queria fazer nada disso. A gente pode perguntar para a gente mesmo: quer voltar para o jardim da infância? Você quer ser novamente tratado como era no jardim da infância? Que alguém até te conduzia para comer? Hoje já entendemos o valor da liberdade relativa à responsabilidade. Então são escolhas do espírito. É uma liberdade, né, que nós temos de progresso. E muitos espíritos têm medo desse crescimento, sim. Esse medo é verdadeiro, porque é o medo de assumir responsabilidade. Então é o que ele fala aqui. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Já repararam? Quando a gente é mais novo, né, a gente gasta mais tempo com o outro. A gente gasta mais tempo observando o outro, falando do outro, refletindo sobre a vida do outro, criticando, fazendo ponderações. Conforme vamos amadurecendo, conforme vamos saindo dessa ignorância, no sentido de ignorar, e passamos a entender, a conhecer, a valorizar, nós vamos nos importando mais com as nossas dificuldades. A gente consegue parar de se dividir, nós e o outro, e começamos a sermos mais plenos, porque buscamos em nós uma questão de totalidade. Nós já observamos o quanto somos parecidos nas nossas dificuldades. Então, aquele que procura a si mesmo, ele se busca por inteiro. Ele se quer por inteiro. Na realidade, as lutas, quando elas fazem parte da nossa vida reencarnatória, é um sofrimento. É um sofrimento que funciona como despertador. Nos faz nos encontrar com a gente e nos dá a oportunidade de quê? De mudar e de crescer em esse encontro com a gente. Então a gente começa a reparar que todos nós que passamos a ter condições de alimentos um pouquinho mais sólidos, passaremos por aflições e seremos testados no desânimo. Mas Jesus diz, né, e Emmanuel reafirma: não te perturbes, porém. No Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele é mestre, é o mestre amado. O mestre é aquele que vivencia a experiência para o aluno e fala assim: olha como se faz, olha como devemos passar por aqui, olha como devemos ter isso à frente, olha, não se detenham os passos, olha, vamos fazer, vocês vão passar, vocês precisam ter paz, a paz de Jesus, a paz que Ele nos promete, a paz espiritual, a paz da consciência tranquila,
Vocês terão aflições, todos nós seremos aflitos. Passaremos, sentiremos a questão das injustiças, mas tem um ânimo, não desanima não, tem bom ânimo. Um ânimo bom, tem bom ânimo, por isso falando para o outro, tem bom ânimo, não desanima não. Vamos, continua, porque Jesus avisou, eu venci o mundo. Então, companheiros, se ele passou nos mostrando é porque ele sabia que nós tínhamos condições de, quando compreendêssemos essa fala dele, passar da mesma maneira. E é o que nós estamos tentando fazer. Estamos no esforço de passar por tantas aflições, uma série de situações. A gente limpa lá os joelhos desconjuntados, seca lá um pouco das lágrimas, vamos embora, para frente que se anda. Não adianta ficar aí de lelelê no chão chorando, lágrimas não vão levar a lugar nenhum. Tem hora de chorar? Tem. As lágrimas, né? Jesus chorou lá no Monte das Oliveiras. Mas não vimos Jesus ficou lá chorando e acabou? Se afogando nas próprias lágrimas? Não. Não foi isso que ele fez. Ele teve um momento, sim, do choro, da tristeza. E nós temos também. Ninguém está retirando esse momento. Mas quanto tempo é esse momento? Quanto tempo nós vamos ficar recordando o que não funcionou, o que não deu certo, as amarguras, os desgostos, as ingratidões, e nós vamos cair na casa do vitimismo. E na casa do vitimismo ninguém anda. Isso é um grande perigo, essa ilusão. Nada nos aconteceu que não tivéssemos ou um comprometimento com a lei e que buscamos nos resgatar com essa lei, ou condições de vencer a prova que nos fora proposta, visando sempre o crescimento. Então não tem vítima. Somos responsáveis por nossas escolhas. Todas essas escolhas. Mesmo quando estávamos inconscientes, ignorantes, estávamos muitas vezes escolhendo continuar naquele papelzinho. Porque se eu não sei, eu não posso ser responsabilizado. Então eu quero viver como criança. Até que uma hora que a lei vai acontecer da mesma maneira. Então a gente acorda. E ele fala aqui, olha, se as tuas ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a natureza te inclina a horizontes mais vastos. O que aconteceu aqui? O brinquedo da maioria nos interessa ainda? Nos satisfazem? O que acontece com a gente depois que a gente começa a desabrochar a nossa consciência, estudar, compreender? A gente fica meio deslocado, não fica? A gente até vai, porque a gente tem amigos pra caramba que a gente gosta muito. Mas não mais com os mesmos objetivos, nem mais para tudo. A gente já não tem mais aquela emoção, não existe mais. Então assim, a gente começa a perceber que não acabou a amizade, que não acabou o carinho, mas são outros objetivos, são novas propostas que nós já possuímos, nós já queremos fazer outras realizações, nosso objetivo já é conquistas interiores, não é mais lá de fora eu já vi que o negócio é mais tranquilo, basta usar a cabeça, não é? Mas essas conquistas aqui dentro são bem difíceis, são bem complicadas, eu preciso de tempo para me conhecer, eu preciso de um tempo para eu estudar, eu preciso de um tempo para eu trabalhar isso dentro de mim. E isso se faz no momento, na maioria das vezes, no momento de solidão, que a gente pensa com a gente mesmo, a gente lucubra com a gente mesmo e a gente vai achando que está sozinho, fico meio que... Cadê a nossa turma, né? Cadê a nossa turma? Eu estou solitário? Tem a nossa turma sim, mas só que a gente mesmo já busca esse movimento de introspecção. É para dentro, é para se conhecer. Porque se eu não me conhecer, eu não tenho como cuidar de mim. O que eu vou cuidar de mim? Como é que eu vou desabrochar se eu não sei que ponto de mim eu tenho que dar mais atenção?
Vocês percebem a necessidade? E aqui ele fala, olha, recorda que somente Jesus é bastante sábio, bastante forte para te acalmar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, lá no item 7, em que nos fala sobre o médico das almas, tem um momento que Jesus nos diz assim: vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. O mundo é incapaz de proporcionar. Nesses momentos de descoberta, de escolhas espirituais, é um momento tão sério do espírito, em que muitas vezes nos desarvoramos ao nos ver, ao nos dar conta de como ainda estamos. Só Jesus pode nos consolar. Por isso a gente fala, só Jesus pode nos consolar e aliviar, porque o mundo é incapaz de proporcionar essa força e consolação. O outro pode até falar umas palavras bonitas, lá o outro pode me dar um remédio, o outro fazer uma terapia, mas essa ligação com Cristo é nossa, é um canal particular. É Ele como nosso médico, é Ele que nos consola, é Ele que nos envia inúmeros benfeitores no nosso caminho, para aquela palavra, para aquele momento. Então, precisamos ouvir também do Cristo esse apelo divino. Vem, é um chamamento celeste, né? E ninguém pode nos impedir de ir. É o momento do nosso testemunho. Porque esse médico, que a gente pode dizer, né? É o doutor da nossa alma, é o nosso eterno amigo, que vai justamente nos romper essas algemas e vai nos abrir portas. Que algemas são essas? Que vão nos libertar de antigos preconceitos, as nossas ligações com o passado, com o mal, com as ilusões materiais, com a mentira. A gente vai abrir, né? Essa verdade que nos liberta de antigas superstições, hipocrisias, e ele vai nos liberar portas de renovação. Nós temos todo dia, ao encontrarmos com Jesus, a possibilidade da renovação dos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Pedimos ao Pai que nos renove com as águas do amor, que nos limpe, que nos pacifique. Isso é processo de renovação. Mas ele fala, o Senhor não vai fazer violência com a gente. Seremos sempre respeitados em quê? No nosso livre-arbítrio. Se nós estamos sofrendo, estamos fatigados, tropeçamos sobre os fardos, Jesus nos chama. Vem! Vem! Mas ele nos chama e fala assim, vem e vem você com a tua cruz. Vem que eu vou te consolar. Vem. Mas não larga em qualquer lugar, não. Vem com a sua cruz de cada dia. E ele vai falar, né? A gente vai ao encontro dele com a nossa cruz. E os braços dele vão estar ali abertos. Abertos para quem? Para nós e para todos. Então, nós vamos ir a Jesus, mas não podemos falar, Jesus, dá para o Senhor fechar os braços para fulano, que eu não quero que ele entre aqui não, só eu. Não tem essa possibilidade. Né? Muitas pessoas fazem esse exercício mental, de só Jesus abraçado ali, mas
que não gosta de fulano. Aí a gente vai entender sempre Jesus de braço aberto com todos, inclusive com aquela criatura que temos dificuldade, Jesus falando a gente, vem, vem. Aí você paralisa. Aí você olha quem está ali com ele. Aí você decide. Ou você escolhe o chamamento do Cristo com a sua cruz e vai para o seu conforto espiritual, ou fica no seu egoísmo e no seu orgulho sozinho, esperando o momento que essa porta se abra só para você, que é um movimento ainda muito infantil, de espírito muito infantil, muito imaturo, achando que vai ocorrer acepção de pessoas, mas não vai. Então é o que ele fala aqui, olha, atende Jesus logo hoje. Nós sabemos que Jesus nunca irá, desistir de nós. Nós sabemos disso. E com esse versículo, a conclusão do vem, é que isso nos mostra a liberdade das ofertas do Senhor. Jesus não desiste de ninguém, não. É um chamamento espiritual, é aberto a todos. Ele passou diante dos seus discípulos e falou, vem, vem. Passou por Mateus, estava sentado ali e falou, vem. Falou porque era Levi, vem. Passou pelos irmãos junto ao pai lá arrumando as redes de pesca, vem. Eles largaram a rede e foram. Vem. Ele chamou. Quantas vezes ele já nos chamou? E a gente não foi porque tinha que dar conta, de alguma coisa aí. Por que a gente está dando tanto conta? Então, o que é mais importante na nossa vida? Então, esse chamamento acontece, mas não te esqueça que as circunstâncias se modificam com as horas, que nem todos os dias são iguais. Emmanuel já deixa isso claro. Emmanuel foi um espírito que muito bem disso conhece, porque no momento que foi chamado, ele não conseguiu ir. Por causa de minutos de uma indecisão, se transformaram em milênios de experiência. Então, é a liberdade do espírito. Ele teve essa liberdade e escolheu naquele momento e depois veio se arrepender daquela escolha, como nós certamente já fomos chamados em outras vezes e não atendemos e ainda sofremos tanto. Tem uma hora que a gente fala, não, agora eu entendi melhor esse chamamento, agora eu entendo melhor o que é prioridade na minha vida, o que realmente não pode me faltar. Então, está lá em Lucas que Jesus nos disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negue o seu egoísmo, sua vaidade. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Diariamente. Diariamente a nossa cruz, a nossa tarefa, seja qual for. E continuamos a seguir Jesus. Então, companheiros, vamos encerrar aqui o nosso estudo, perguntando-nos, nós queremos ir ao encontro de Jesus? Queremos realmente ir ao encontro do Cristo, quando Ele nos chamar? Ou eu vou dizer, Senhor, não posso ir agora, que eu estou aqui fazendo uma coisa que é importantíssima. Será que a gente já descobriu que tudo é importante, mas imprescindível mesmo é o amor de Deus, é caminhar com Jesus? Nós somos espíritos imortais, nós já conseguimos ter esse discernimento e tudo mais fica bem menor, Vamos encerrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nos lembrando aqui desse versículo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Por isso, amigos, vamos juntos, vamos sim, vamos atender esse apelo do Cristo, vamos crescer, vamos aceitar as nossas cruzes, as nossas dificuldades como lições extremamente necessárias para vidas futuras. Que Deus assim nos abençoe sempre, né? Com essa vontade de participar dessa escola, uma vontade boa, de bom ânimo, como alunos do Cristo Jesus. Muita paz a todos, muito discernimento a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que possam ser acordados com o chamamento de Jesus diariamente. Vem, traz contigo a tua cruz, traz contigo a tua dificuldade, que eu vou te ensinar a caminhar em direção ao Pai. Muita paz.